Vamos abrir a coletiva, então. Boa noite a todos. Fernando, pode dar início. Tá certo, obrigado. Obrigado, Thaís. Vamos lá, então, abrindo a coletiva do técnico Thiago Largue, após esse empate em 2-2 do Goiás contra o Ceará. Eu queria que você, primeiramente, Thiago, analisasse o desempenho do time, se o time apresentou as melhoras que você esperava e também a questão de o que o time não produziu, o que você esperava nesse empate. Boa noite. Bem, boa noite a todos. A gente sabe que jogar aqui contra o Ceará seria uma partida difícil. O Ceará vem fazendo uma campanha boa, com um padrão de jogo bom e vem fazendo jogos difíceis aqui para os adversários que vêm jogar. E a gente sabia que essa missão era difícil, mas também não era impossível. Viemos, fizemos um gol logo no início, uma boa jogada, mas acho que a gente deixou de jogar um pouquinho no primeiro tempo, né? Que a gente gostaria de ter tido um pouco mais de posse de bola, de capacidade de construção, né? Então, foi isso que a gente viu. No segundo tempo, depois, equilibrado, onde a gente já viu o nosso time criar mais oportunidades, a gente teve 2, 3 boas oportunidades ali de gol, né? Além do gol que a gente fez, e conseguimos pontuar. É a terceira partida seguida que a gente pontua, e isso é bastante importante aí na sequência para o Campeonato Brasileiro. Você tem agora mais uma semana, né, de preparação de um jogo para o outro. Ganha em quê, tendo mais essa semana aí de preparação? Porque depois a gente imagina que você vai ter aquela rotina de jogos meio de semana e fim de semana aí praticamente o tempo inteiro, né, Thiago? É muito importante, mas essa semana, porque a gente veio de 2 semanas, porém isso é pouco tempo quando a gente fala de construir uma equipe, de dar um padrão de jogo no nível tão exigente como é a Série A, né? Mas os jogadores estão trabalhando forte, estão comprando a ideia, fizeram uma bela partida hoje. Como eu falei, jogo difícil, é a terceira partida seguida que a gente pontua, o que é muito importante. Então a gente tem que usar realmente essa sequência, essa semana, para ter uma evolução ainda melhor do trabalho. A gente já viu hoje pontos bastante positivos da evolução do nosso time e conseguir uma boa vitória, quem sabe, no final de semana próximo, depois tem mais um outro jogo em casa, e aí sim a gente já entrar naquele ritmo de partidas em sequência, mas agora sim mais bem preparado. Thiago, aqui é o André Rodrigues da Rádio Sagres. Você chega a comemorar esse 1 ponto fora de casa ou de repente você lamenta o Goiás não ter conseguido os 3 pontos aí em Fortaleza? Bem, boa noite, André, boa noite aos ouvintes da Rádio Sagres. É uma questão de um misto entre os 2 pontos, né? A gente sabe que teve chance para pontuar os 3 pontos, porém também conseguiu 1 ponto aqui no Ceará, uma equipe difícil que é jogar aqui. A gente sabe que grandes equipes vieram aqui e não conseguiram levar esse ponto, isso é bastante importante. Então, a gente tem que valorizar o empenho dos jogadores, valorizar essa nossa evolução, valorizar que é o terceiro jogo que a gente pontua seguido. Então, a gente tem que observar positivamente o caminho que a gente está construindo. Não é fácil, a gente sabe que quer almejar coisas muito maiores, porém a gente tem que lembrar que estamos 3 jogos atrás da tabela da maioria das equipes, e aí são 9 pontos a serem disputados. Então, a gente tem que ter um pouquinho de ponderação. Acho que o grupo apresentou uma boa partida, bastante competitivo. A gente vê jogadores reforçando a equipe, em que a gente busca ter além de 11, né? A gente já vê 12, 13, 14 jogadores, até mais, jogando, ocupando bem a posição e dando conta do recado. Agora, Thiago, observamos isso com relação ao Vinícius, essa jovem revelação do Goiás, que vem, né, mostrando bom futebol na Série A, mas de uma forma geral, o Vinícius, ele começa os jogos bem, de repente ele oscila, ele some no jogo. O porquê disso com o Vinícius, se você concorda ou não com a colocação, e o porquê? Por que estaria acontecendo isso com o Vinícius? E qual que seria o caminho para ele evoluir nesse ponto? O que eu vejo, assim, ele é um jogador jovem, né, é um prata da casa, um jogador que tem uma identificação muito forte com o clube, está recebendo uma oportunidade que é muito grande para a carreira dele, né, iniciar os jogos na Série A. Isso daí a gente tem que valorizar e ele está correspondendo, sim.
ele vem fazendo boas partidas de modo geral. Agora, essa oscilação que acontece dentro da partida, ela é natural. Isso ela pode acontecer com qualquer jogador, e ainda mais com o jovem. Mas eu vejo que ele, dentro do processo, está em pleno crescimento, né? Já fez 2 gols, hoje deu uma assistência. Então, é um jogador que vem somando e vem agregando valor ao time. Thiago, boa noite. Edson Júnior, da Rádio Band News. Você trabalhou muito na pressão nas últimas rodadas, pelo fato de que o time estava lá embaixo e só perdendo, agora vem contra o Internacional e vem desse empate fora de casa contra o Ceará. De agora para frente, o que você espera, né, de um pouco mais da diretoria em trabalho com vocês, em termos de contratação e em termos de futuro breve, já que você vai trabalhar um pouco mais tranquilo a partir desse momento no clube? Bem, é importante a gente ter sequência, né? O futebol não se faz da noite para o dia, a gente sabe. Conseguir colocar um padrão de jogo, uma equipe que tenha um nível competitivo na Série A alto, é o nosso desejo, é o que a gente trabalha para isso. A gente vê um grupo capaz, o grupo está respondendo muito bem aos trabalhos. Esses jogadores que estão aqui, eles estão honrando a camisa do Goiás no dia a dia de trabalho. A torcida pode ter certeza disso. E os resultados vão vir com sequência, né? A gente fala muito de comprometimento e eles estão tendo esse comprometimento. A partir do comprometimento, obter os desempenhos que a gente espera, né? Hoje a gente teve um desempenho que foi bom, mas a gente espera dar um passo ainda nessa evolução, né? Principalmente no primeiro tempo, que a gente jogou, fez o gol, e aí poderia ter jogado um pouco mais, para ter um pouco mais de controle do jogo. Mas isso a gente sabe que é só com tempo e com trabalho, e aí os resultados vão vir. Mesmo nos jogos que o Goiás conquistou vitórias, e até bom resultado como foi o de hoje, ele foi pressionado. Você acredita que o Goiás será realmente um time que será pressionado durante todo o Campeonato Brasileiro e pode explorar aquela uma bola que a maioria dos treinadores fazem quando um time não tem jogadores expressivos ou pelo menos não tem o que ele desenhou durante uma pré-temporada para a temporada inteira, Thiago? A gente espera saber defender bem, tá? A gente espera ter uma pressão alta bem feita, saber defender mais baixo quando tiver que colocar 9, 10 atrás da linha da bola. A gente espera fazer isso bem, com mais qualidade do que a gente está fazendo. Contra o Inter foi uma partida excepcional nesse sentido. Hoje, acho que os 2 gols ali que a gente sofreu, vamos analisar depois, mas eu vejo que eram gols evitáveis, né? Mas, em compensação, a equipe também construiu mais essa partida de hoje, né? Obviamente que no Inter a gente tinha um jogador a mais, a gente viu um saldo, como eu falei agora há pouco, de 3 jogos já pontuando, o que é bastante importante nessa evolução do time dentro da competição. E a questão de ficar lá embaixo na tabela, a gente está com 3 jogos atrás ainda, então estamos trocando a roda com o carro andando, e não tem como ser diferente. A gente espera crescer o mais rápido possível e o que não está faltando aqui é trabalho e comprometimento. Thiago, eu vou perguntar agora para o Fernando Vasconcelos, do Globoesporte.com, que está sem microfone. Ele questiona se você acha que o time melhorou no segundo tempo por causa das alterações ou por causa do segundo gol do Ceará. Eu acho que até antes ainda do segundo gol do Ceará, a gente já vinha jogando mais, especialmente do que a gente jogou no primeiro tempo. E é isso que a gente espera, uma equipe que tenha mais capacidade de jogar, capacidade de construir e não fique só defendendo, jogando por uma bola. A gente sabe que na sequência do trabalho a gente vai conseguir isso, porque a gente tem um time de qualidade. Agora segue o Rodrigo da CBN, por favor. Tá, obrigado, Thaís. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Rodrigo Alves, da Rádio CBN. Thiago, o meu questionamento primeiro vai até em cima da pergunta do Fernando Vasconcelos. A gente viu hoje que o Goiás fez um gol com 1 minuto e meio de jogo e depois levou uma pressão muito grande e tomou a virada e conseguiu um empate no finalzinho. Não acontece só com o Goiás, né? Praticamente todos os clubes são assim hoje. Mas por que um time só sai mais para a partida, busca mais o ataque, como o Goiás buscou hoje, depois de ter levado a virada? Bem, obviamente isso aí não é o nosso desejo. A gente está falando de uma equipe em construção, a gente sabe que tem maior capacidade de jogar. A gente no intervalo falou isso, os jogadores sabem disso. Agora, não é fácil jogar aqui contra o Ceará, que já tem um time montado desde o início do ano, conseguiram
conquistar a Copa do Nordeste, vem fazendo jogos contra grandes equipes com qualidade aqui dentro, então não é fácil, né? Estamos trabalhando para a gente ter um pouco mais de controle do jogo, a gente também entende dessa forma, e é só o trabalho, é só a sequência aí de trabalho, de treinar e jogar, é que a gente vai ter uma equipe capaz de ter mais tranquilidade e ocupar melhor os espaços, e não ser tão pressionada. A gente espera ter uma equipe mais competitiva, que crie mais chances de gols, que faça mais gols e que consiga vitórias defendendo e atacando bem. Metade do segundo tempo para frente, a gente viu o Breno, ele posicionado mais à frente, né, do que ali a cabeça de área e atuando pela direita, né, quase como um atacante, um ponteiro direito. Essa já é uma situação que você trabalhou nesse período de 2 semanas sem jogos, ou sem jogo, já é uma das novidades que você espera implantar no Goiás daqui para frente? É uma possibilidade, o Breno já atuou ali na base, essa semana a gente teve uma conversa em que eu perguntei a ele onde que ele já tinha jogado, que funções que a gente poderia utilizá-lo. A gente sabe que é um jogador com potencial. A ideia de colocar o Daniel ali foi ter um pouco mais de capacidade de construção no meio-campo, para a gente ter a bola, para a gente ter mais o domínio do jogo, né, no segundo tempo, e aí deslocar o Breno para aquela função ali. Foi uma questão bem coletiva, né, de colocar um jogador com maior capacidade no meio e manter o Breno atuando pelo lado. Mas ele já atuou. Oi, Thiago, boa noite. Wagner Oliveira, do Esporte Goiano. Você já respondeu sobre a postura do time no jogo, mas eu queria também que você avaliasse uma atuação individual de um jogador em específico que hoje teve a oportunidade de ser titular, que é o Caju. Mas ele acabou falhando na marcação no primeiro gol e também perdeu um gol incrível ali numa cobrança de falta do Tadeu com rebote dentro da área. Como é que você avalia a postura do Caju no campo, a atuação dele nessa partida? Bem, o Caju teve um bom desempenho, né, no coletivo, no modo geral. Ele fez um bom primeiro tempo, ele ajudou bastante a saída do lado esquerdo, né? O primeiro gol acontece com uma jogada sendo originada do lado esquerdo, ele com o Vinícius. Enfim, é um jogador que tem a nossa confiança. Eu ainda não vi o primeiro gol do Ceará para poder avaliar se aconteceu algum tipo de falha dele, né? O que a gente vê no jogo foi tudo muito rápido. E eu só sei que tive a impressão que o jogador do Ceará estava impedido, né, na hora ali, no lance do jogo. E sobre o gol no segundo tempo, a possibilidade dele fazer o gol foi por muito pouco. Eu vejo que aquilo ali acontece com quem está dentro do campo. Então, o Caju tem total nossa confiança, fez uma bela partida entrando contra o Inter, foi muito bem, defendendo, atacando, criando condições, e hoje, de novo, ele fez uma bela partida, 2 jogos aí em sequência, é importante. A gente não pode ter só um jogador por posição, e ele tem total confiança nossa. Como eu falei, a situação de perder o gol acontece com qualquer grande jogador aí do futebol mundial. Você ainda insistiu um pouco naquela questão do tempo de trabalho, né? No tempo para que o time evolua e consiga jogar de uma maneira consistente, um tanto quanto mais ofensiva. Mas se a gente for falar de previsão, assim, quanto tempo você acha que seria o tempo ideal assim para a equipe do Goiás realmente desenvolver um bom futebol em campo, futebol ofensivo, da maneira que você veio para cá para aplicar isso? A gente não tem como determinar um tempo, né? O que a gente consegue determinar essa evolução a partir de pequenos passos. Hoje, no conjunto da obra, a gente pontuar aqui é importante. Ter uma sequência de 3 jogos em que a gente pontue é importante. Então, obviamente que a gente espera algo mais. A gente espera ter mais solidez, fazer 1-0, fazer 2-0, mas isso nem sempre é possível. O tempo de trabalho é pouco, mas os jogadores vêm trabalhando muito forte, os jogadores têm qualidade, a gente já vê uma evolução no padrão de jogo da equipe, como eu falei, 3 jogos pontuando é muito importante, então é nisso que a gente acredita, numa sequência, vamos ter mais uma semana inteira para trabalhar e preparar para 2 jogos em casa e aí a gente fazer boas partidas e, se Deus quiser, a gente vai conseguir 2 vitórias. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite.